Santificado seja, Senhor, o vosso santo nome. Venha a nós, meu Pai, o vosso reino, que é de amor e de bondade. E seja feita, Senhor, a vossa vontade, e não a nossa, assim na terra, como em todos os planos habitados. O pão nosso, de cada dia, dai-nos hoje sempre. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, aos nossos erros, aos nossos pecados, na mesma medida em que vamos aprendendo a perdoar aqueles que erram e que pecam para conosco. Não nos deixeis, meu Pai, entregues às tentações, livra-nos de todos os males, porque temos a certeza de que não estamos sós, e que em vossas mãos, meu Pai, repousa todo o poder, todo o reino e toda a glória. E que assim seja. Muito bem. Então hoje nós vamos dar continuidade, né, sobre o tema de sociedade que a gente vem conversando e estudando ao longo das últimas 2 semanas. E eu comentei no nosso último encontro sobre algumas questões que eu encontrei no Livro dos Espíritos. Eu acho importante que a gente, nesse momento, dê uma paradinha. Oi, Faustinho, seja bem-vindo. E que a gente dê uma paradinha e que a gente passe por essas questões. São só 3 questões. Claro que se alguém tiver interesse, tiver curiosidade, pode ler antes, pode ler depois. Mas essas 3 questões são questões fundamentais nessa nossa discussão. Então eu vou perguntar se tem algum voluntário, primeiro para a gente fazer como a gente sempre faz, né? Fazer a leitura das 3 questões, das questões e das respostas, para que a gente tenha um contexto, né, um entendimento mais amplo, e depois a gente volta questão a questão, né, resposta a resposta, conversando. E ao término a gente retoma o livro do Emmanuel, O Pensamento e Vida, como a gente vinha fazendo. Algum voluntário? A Cláudia vai ler aqui. O Faustinho Olha, levantou a temos. mão. Hoje está Então tendo Faustinho lê competência para hoje, hein? nós. A Cláudia falou que a voz do Faustinho é melhor. Então tá bom. Faustinho, você lê para nós as 3 questões, por favor? Só um minutinho. É um minutinho só, já volto. Tá bom, a gente espera. Oi, Beatriz. Oi, boa noite. Se vocês quiserem que eu leia também, eu posso ler. Olha só. Agora a gente tem 3 voluntários. Oi? Estou brincando, está falando que hoje está fantástico. Pois é. Eu posso fazer o seguinte: eu leio as perguntas e as respostas e depois a Beatriz vai fazendo picadinho, pode ser? Tá combinado. Tá combinado. Você lê o geral e a Beatriz vai no picadinho. E aí eu vou pedindo para ela parar, para a gente conversar, na mesma dinâmica que o Eduardo usa, que eu acho muito, muito, muito boa. Então vamos lá. Pessoas há que, baldas de todos os recursos, embora no seu derredor reine a abundância, só têm diante de si a perspectiva da morte. Que partido devem tomar? Devem deixar-se morrer de fome? Vocês estão me ouvindo bem? Perfeito. Abaixo. Excelente. Oi? Tá perfeito. Tá? Resposta. Nunca ninguém deve ter a ideia de deixar-se morrer de fome. O homem acharia sempre meio de se alimentar. Se o orgulho não se colocasse entre a necessidade
e o trabalho. Costuma-se dizer, não há ofício desprezível. O seu estado não é o que desonra o homem. Isso, porém, cada um diz para os outros e não para si. Pode subir um pouquinho mais, Antônio. É evidente, pergunta 930, é evidente que... Subir, isso. É evidente que, se não fossem os preconceitos sociais pelos quais se deixa o homem dominar, ele sempre acharia um trabalho qualquer que lhe proporcionasse meio de viver, embora pudesse deslocá-lo da sua posição. Entre os que não têm preconceito ou os põem de lado, porém, não há pessoas que se veem na impossibilidade de prover às suas necessidades, em consequência das moléstias e outras causas independentes da vontade delas? Numa sociedade organizada, segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Com uma organização social criteriosa e previdente, o homem só por culpa sua pode faltar o necessário. Porém, suas próprias faltas são frequentemente resultados do meio onde se acha colocado. Quando praticar a lei de Deus, terá uma ordem social fundada na justiça e na solidariedade, e pelo próprio também será melhor. Na solidariedade, e ele próprio também será melhor. Pergunta 931. Por que são mais numerosas na sociedade as classes sofredoras do que as felizes? Nenhuma é perfeitamente feliz, e o que julgais ser a felicidade muitas vezes oculta pungentes aflições. O sofrimento está por toda parte. Entretanto, para esconder o teu pensamento, direi que as classes a que chamas sofredoras são mais numerosas, porque a terra, lugar de... Porque... Desculpa. Nossa. Direi que as classes a que chamas sofredoras são as mais numerosas, por ser a terra lugar de expiação. Quando a houver transformado em morada do bem e de espíritos bons, o homem deixará de ser infeliz. Aí, e ela lhe será o paraíso terrestre. Tá bom, Beatriz. Até a próxima. Até, eu vou precisar sair, mas no próximo encontro eu vou entrar de novo. Imagina. Tchau. Tchau, fique com Deus. Bom, Amém. amém. Muito bem. A gente leu essas 3 questões. Acho que essas questões são questões fundamentais, porque aqui nessas questões, no Livro dos Espíritos, não é? A primeira questão, ela dá uma base, né? Ela dá a base para a conversa. Oi, Jussara, tudo bem? Seja bem-vinda. E a primeira questão da base, não é? Vou para trás. A primeira questão nos dá a base, né? Onde a pergunta, né? Ela direciona, olha, como é que no meio, né, de tanta abundância, né, alguns dos nossos irmãos estão numa situação tão difícil, não é? Passam tantas dificuldades, não é?
E aqui, no Livro dos Espíritos, eu vou fazer uma passagem geral, depois a gente volta no detalhe, né? Aqui ele explica, olha, a questão é uma questão muito mais de orgulho, não é? E de entendimento, né, do que efetivamente de necessidade, porque ninguém deveria passar necessidade. Já na questão 930, não é? Ele aborda diretamente a questão da sociedade, não é? E ele explica, né, aqui, principalmente na nota, nos comentários de Kardec, não é que quando quando a humanidade entender, né, a lei de Jesus, né, a lei do amor, né, quando se praticar a fraternidade, a caridade e o entendimento, não é? Ninguém, absolutamente ninguém, né, quando ele diz morrer de fome aqui, eu entendo como passar qualquer tipo de necessidade material efetiva, não é? A gente não deveria ter ninguém passando frio, ninguém passando fome, né, ninguém desabrigado, não é? Mesmo numa situação, por exemplo, de invalidez, onde a pessoa não tem condições físicas, por exemplo, para realizar qualquer tipo de atividade de trabalho. A sociedade deveria estar organizada de uma forma, né? Eu já estou entrando já na próxima questão, né, aonde esses temas são tratados e aonde esses irmãos, esses espíritos, não é, são cuidados, ok? E na última questão ele fecha para explicar, né, as características dessa nossa sociedade, né, uma sociedade sofredora, explicando que, olha, é uma fase em um mundo de provas e expiações, então é natural, não é, que uma parcela significativa dessa sociedade esteja passando por essas expiações, esteja passando por essas dificuldades, não é? E aqui ele fecha, num geral aqui, dizendo, olha, quando a gente, né, conseguir, né, daqui a alguns séculos, fazer desse planeta, né, um mundo de regeneração, não é? Vai ser diferente, né? E aqui a última frase é muito bonita: o homem deixará de ser infeliz, ele será o paraíso terrestre. Então, no geral, são essas três questões, essa é uma visão geral, e vamos entrar no miudinho delas, para ir bem no detalhe, acho que elas são tão importantes. O que você acha, Faustinho? Como a Beatriz saiu, você vai lendo aqui no miudinho para nós? Posso falar? Pode, deve. Ai, sabe, eu atrasei hoje, porque eu fui levar minha mãe no cantinho para tomar passe, que eu levo toda terça. E a hora que eu voltei ali no balão do Itaú, tinha um senhor chorando. E ele veio e encostou no vidro do meu carro, que eu estava esperando o trânsito para eu atravessar. E ele veio chorando e falou para mim que ele estava desesperado, que a esposa dele é cadeirante e que ele não sabia mais o que fazer, porque ele já estava o dia inteiro e ele não conseguiu nem 1 quilo de arroz, nada, e eles não tinham o que comer. Aí eu fucei nas minhas coisas, eu falei, eu só tenho R$ 2 em dinheiro, porque eu não ando com dinheiro mesmo. Aí dei para ele e o trânsito liberou, eu saí, mas aquilo, minha cabeça, não fiz o balão de volta, voltei, parei ele. Aí eu falei, onde o senhor mora? Me dá seu endereço, eu vou fazer uma compra, ver alguma coisa e vou levar para o senhor. Ele, moça, eu não sou daqui, eu sou de Montemor. Como eu tive um lado dele meio paralisado, ele falou que não paga passagem de ônibus. Então ele veio perambulando, pedindo e veio parar aqui. Aí eu peguei e falei, não, então o senhor pode ficar aqui esperando que eu vou arrumar uma cesta básica, algumas coisas para o senhor levar para casa. Ele, não, posso, eu vou ficar no ponto de ônibus aqui e eu fico te esperando. Falei, então me dá meia hora que eu já volto. Aí eu peguei, fui no cantinho, não tinha nenhuma cesta básica, porque não tinha chego ainda que comprou.
Daí tinha uma moça lá que ela estava com a cesta no carro que ela ia levar na Vila Osiel. Ela, não, pega essa cesta, leva, que depois a gente repõe. Eu falei, não, eu vou no mercado e compro. Não, leva essa que já está pronto, que é mais rápido. Aí eu peguei e levei para ele. Esse senhor começou a chorar no ponto de ônibus. E eu comecei a chorar junto. Porque como pode ninguém um dia inteiro para uma pessoa? E você olha para ele, você vê que não é um alcoólatra, que é uma pessoa que está com o lado paralisado, uma pessoa já de idade, pedindo, implorando por um alimento. Será que a humanidade vai mudar? Jussara, eu ouvi hoje uma palestra muito interessante a respeito disso, porque a hora que o Antônio postou de manhã, eu comecei a dar uma procurada. E, sim, choca a gente, mas essas coisas muitas vezes não são ao acaso, né? Por quê? Partindo do princípio que Deus é justo, misericordioso, benevolente, ele não desejaria isso. Mas existem as leis divinas. E as leis, elas são aplicadas pela própria natureza. Quando a gente reencarna, a gente vem com uma programação. Então, aqui na última pergunta, ele fala, né, sobre quando o planeta estiver harmonizado, as pessoas estiverem conscientes das leis, né, tiverem conscientes, ele já está na fase de regeneração. Então, será um mundo feliz. Quer dizer, será o início de um mundo feliz. Agora, você imagina aquelas pessoas que estão na África, na Etiópia, que são crianças, que são mulheres e pais de família, que estão passando fome, que não têm forças, muitas vezes, para segurar um filho no colo, que não têm força para levantar do chão ou para fazer um trabalho. Por que será que muitas pessoas sofrem tanto desse jeito? Então, uma das colocações que o Jorge Elahá fez foi a seguinte, porque essa pergunta foi feita para ele também. Falou, olha, todos nós reencarnamos e temos um passado. E, a bem dizer, bendito seja o esquecimento. Porque imagina se essa pessoa tivesse que passar o que ela está passando hoje, esse senhor, e ele lembrasse do que ele fez no passado. Será que ele suportaria? Ele pode estar passando por isso, por uma situação que ele criou nessa encarnação. É uma opção. A outra possibilidade é ele estar passando isso por alguma coisa que ele fez numa encarnação anterior. Uma terceira possibilidade é ele estar passando por isso em virtude de ele ter, em algum lugar que ele viveu, provocado essa situação para muitas pessoas. Não são para poucas, são para muitas. Então, hoje as pessoas que podem negar alguma coisa para ele, pode ser aquelas que um dia ele prejudicou, ele negou a comida, ele negou o alimento. Então, só mais um minutinho, Alexandre. Então, a lei, ela é... Tudo isso, Jussara, faz parte da lei do progresso, da lei da evolução, da lei de ação e reação.
É claro, choca a gente, mas nós temos que compreender que isso não vai acabar tão cedo. Eu tenho uma foto que eu guardo no meu celular, que às vezes as pessoas falam assim para mim, tem muita gente passando fome no Brasil. Eu pego essas fotos e falo, passar fome é isso aqui. Ó. E aí eu mostro a foto do celular. Né? Uma mãe negra no chão, sentada, com o seio seco, a criança totalmente desnutrida, não tendo o que comer, o pai extremamente magro, que não tem força para trabalhar. Então, é difícil para a gente ver isso. Mas o que importa não é a situação dele. Porque ele vai passar por mais dificuldades até ele entender. É claro, se ele não tem entendimento que a doutrina traz para a gente, vai ser difícil, mas ele vai passar por isso até que o espírito dele viva essa dor e se conscientize do que ele fez. Mas o importante foi o teu gesto. Porque vai saber se um dia, lá atrás, em tantas desgraças que ele causou, não foi ele que te deu uma comida, que te deu um alimento, ou que te livrou. E agora, você lhe entrega uma cesta básica, com todo o amor que você tem no seu coração. Porque você vai continuar a sua vida e ele vai continuar a vida dele. Enquanto o espírito dele sentir essa culpa, ele vai continuar assim, até que o espírito dele consiga se libertar disso e talvez, numa próxima encarnação, ele venha abençoado de não precisar novamente passar fome. Desculpa, Alexandre, eu falei demais. Imagina, Faustinha, é sempre bom te escutar. Mesmo porque a gente, né, concorda nas coisas. Sabe, Ju, estava aqui pensando, vou abordar de uma forma diferente, né? O Faustinho deu a explicação estruturada, lógica, né? Eu vou contar também uns causos meus aqui. Normalmente eu não conto os meus causos, não é? Mas eu moro aqui em São Paulo, né? Uma cidade grande. E aqui, como a gente tem muita preocupação com a violência urbana, né? Com assalto, com roubo, não é? Essas coisas. A gente está sempre atento, não é sempre na defensiva, né? E sempre que alguém te pede alguma coisa, você nem escuta o que a pessoa te pediu. Você responde assim, eu não tenho nada, e você continua andando, não é? É muito da atitude do paulistano, não é? Cidade violenta, não é? Então, a pessoa está no carro, a pessoa chega perto, você já faz aquele sinal com o dedo, que é até um pouco agressivo, né? De não vem, não tenho nada, não é? E em alguns anos eu saí aqui de casa a pé, fui resolver algumas coisas, e, e tinha uma senhora, né, com duas crianças, e eu passei por eles, né, e estava chegando a hora do almoço, e ela falou assim, olha, você não pode ajudar a gente para almoçar? Eu nem escutei direito o que ela falou, respondi, não tenho nada, e continuei andando, não é? Só que eu continuei andando, fui resolver minhas coisas e fiquei pensando, não pode, não é? Aí eu, volta, eu voltei, e eles não estavam mais lá. Eu andei pelos quarteirões procurando pela família e não encontrei. Nesse dia, eu prometi para mim mesmo, já há alguns anos, que eu nunca mais ia agir assim, né? Então, eu estou te dizendo isso porque eu acredito, Ju, que
a gente vai aprendendo as lições, né? Cada um de nós vai aprendendo e vai mudando, e aí o conjunto da humanidade, a coletividade vai melhorando. Então, quando você pergunta, será que um dia vai ser melhor? Vai, né? Porque, poxa, eu aprendi a lição, não é? E aí eu tive um segundo caso depois também que me marcou muito. Eu fui doar sangue e no caminho para o hospital tinha um desabrigado, um morador de rua, não é? E eu estava tomando uma Coca-Cola, né? E estava perto da hora do almoço. Aí ele falou assim: Olha, posso dar um gole da sua Coca-Cola? Não é? Nesse dia eu parei e perguntei para ele: Você já almoçou? Não é? Ele falou: Não, eu não faço uma refeição, já não sei a última vez que eu fiz uma refeição. Aí eu perguntei: O que é que você gosta, né? Aí ele falou que ele gostava. Na frente tinha um restaurante. Eu entrei, comprei aquele super marmitex, né? Uma garrafa de 2 litros de refrigerante, levei para ele, não é? E estava na época da pandemia, ele estava sem máscara, mas ele me deu um abraço, Ju. Ele deu um abraço em mim que eu nunca mais vou me esquecer, não é? E do lado tinha uma funcionária de uma lojinha, ele estava do lado da lojinha com as coisinhas dele, né? E ela falou assim: as pessoas passam por aqui e ninguém para, né? Muito menos vai dar um abraço, não é? Porque ele estava, né, era um morador de rua, estava sujo, não é? Estava mal cuidado, não é? Então, eu tô te contando essas coisas porque eu acho que, né, nós espíritas, né, que temos a chance de estudar e de aprender, né, a gente vai fazendo a nossa transformação, não é? E cada caso desses é uma lição, não é uma lição para aquele que pede, é uma lição para aquele que ajuda, e é uma lição para aquele que se nega a ajudar, como foi uma lição para mim. E assim, os dias vão passando, os anos vão passando. E na coletividade, a gente vai melhorando, não é? Então, eu acho, eu sei, que a gente fica tocado, né? Eu, depois de tudo que aconteceu comigo, fiquei de um jeito que também fico com o coração apertado, não é? Então, assim, eu acho que vai, viu, Ju? Vai levar tempo, não é? A gente vai aprendendo, como conjunto ainda falta bastante, mas a gente sabe, né, que a transformação de cada um, quem faz é o próprio espírito, não é? E assim, pode ser que leve 1 século, pode ser que leve 2 séculos, 3 séculos, a gente já viu em várias obras, né, a gente, né, andou falando bastante sobre o livro do Brasil, não é? O livro do Chico, o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, né? Que Jesus nos deu a oportunidade, mas quem vai fazer, né? De nós uma pátria do Evangelho somos nós, não é? Não adianta nada, né? A gente ter, né, a espiritualidade toda olhando por nós. Então, e assim a gente vai caminhando, sabe? E eu vi que o Antônio levantou a mão, eu vou deixar o Antônio falar um pouquinho, senão eu também falo sem parar. Antônio, fica à vontade. Não, primeiro agradecer a Deus, né, essa oportunidade que Ele está dando para nós, né, pelo testemunho da Jussara, né? A gente tem que agradecer, porque está bem dentro do contexto. E outra coisa, é muitos os chamados e poucos os escolhidos. Então, Deus chamou a Jussara hoje, ela ouviu, né? E isso é muito bom, é um motivo de muita alegria, porque quantas vezes nós somos chamados por Deus e a gente não ouve, né? E isso é importante. Outra coisa importante também, a gente é espírito eterno, vivendo uma experiência humana. Esse moço que você teve, que Deus te deu a oportunidade de você atender hoje, ele é um espírito eterno, ele vai continuar vivendo, vai viver momentos mais felizes, hoje ele teve uma alegria, ele externou essa alegria com um choro, né? E é natural isso, como você está chorando agora, porque é uma alegria quando a gente pode ser útil, né? Mesmo nas pequenas coisas. É uma alegria imensa. E você ganhou esse presente hoje. Ele te chamou, você ouviu, você ganhou o presente.
né? Coisa maravilhosa. Isso é muito maravilhoso, Jussara. Guarde essa alegria no seu coração e você ganhou um amigo. Eu fico triste, porque imagina assim, a quantidade de pessoas que ele não falou hoje. Você viu muitos É chamados. isso. Olha, você não foi a primeira a ser chamado. Tenho certeza disso. Mas só que você conseguiu ouvir. Olha que coisa maravilhosa. Os outros vão aprender, às vezes, de uma maneira difícil. Nós aprendemos por três motivos. O primeiro é o amor. Esse é o melhor maneira de aprender. O outro é a dor. Conhecida nossa, amiga nossa, companheiríssima, né? E o outro é o tédio. É o tédio. A gente fica assim, não faz nada, não ajuda, não olha para o lado, vai levando a vida, deixa a vida me levar e tal. E você está aprendendo da melhor maneira possível. A gente tem que ouvir o testemunho do Alexandre, foi riquíssimo também, que ele se arrependeu. Falou assim, puxa vida, eu estou igual os paulistanos, ora bola, assim, e no meio de uma pandemia, ganhar um abraço de um menino, foi de louco, né? E o cristão virou completamente maluco, né? Isso é coisa de cristão. Abraçar um mendigo na rua, né? Muito louco, no meio da pandemia, no meio da Covid, não é verdade? Mas esse abraço curou muita coisa, eu te garanto isso. Né? Teve essa ousadia, né? E é isso, gente, nós somos humanos, nós somos espíritos vivendo a experiência humana. Daqui uns 100 anos, 200 anos, sei lá quantos anos, isso aí não importa, porque o tempo não existe, nós vamos estar num mundo em regeneração e depois nós vamos estar num mundo feliz. Só depende de nós. Você está otimista, hein, Antônio? Não, eu sempre sou. Você sabe, Antônio, Faustino Não tem problema. e Ju, Né? É bacana isso, não é, Ju? Pô, uma coisa maravilhosa. Esquece os outros, que você não tem controle sobre os outros. Você só você tem sabe que controle tem sobre um você. exemplo. Você não controla nem seus filhos. Controla? Seja sincero. Não controla. É bobagem. A gente tem a mania de querer controlar as coisas. Isso é uma bobagem. Cuida do seu coração. Esse aí já está bom demais. Essa é a mensagem. Isso, A única coisa que eu posso né? fazer é oração e pedir proteção para eles. É a única coisa. Isso. E você não sabe quando a gente ajuda uma pessoa, aquele espírito que estava o dia inteiro tentando ajudar ele, para ele levar a vida para casa, ele conseguiu uma pessoa para ouvir, tem um espírito feliz da vida. Não consegui, não achei um coração. É assim a vida. É de uma riqueza, não é, Jussara? É isso que nós estamos aprendendo aqui, a ser feliz. A ser feliz. A gente fica sofrendo que o outro não está fazendo. Que bom que você não caiu nessa armadilha. Que bom que o Alexandre também acordou, eu estou acordando. Né? E tanta coisa nós temos para aprender. Essa é a maravilha. Eu te agradeço de coração. Eu acho que o Alexandre também, todos daqui, trazer essa lição maravilhosa para nós hoje e dar a oportunidade de a gente botar na prática aquilo que está no livro dos Espíritos. E ela teve que ir no cantinho. Só vou dar um exemplo para você, Sara, porque eu sou um otimista, tá? Eu acredito que a gente está melhorando. Eu acredito que tem muita gente ajudando, tem muita fraternidade acontecendo. E tem um exemplo para mim que foi marcante na minha vida. Eu fui viajar e fui para a Alemanha, né? E eu fui visitar Berlim, não é? E uma das maiores atrocidades da história humana é o Holocausto, não é? É uma das maiores atrocidades, né, já vividas pelo homem. Quando você vai em Berlim eles têm um museu, e esse museu chama Museu do Holocausto. É um lugar, assim, difícil, de uma beleza incomparável. E na entrada do museu tem uma placa. E essa placa diz o seguinte, que aquele museu foi montado por alemães para que os alemães jamais esquecessem a atrocidade que eles cometeram. Não é? E já há algum tempo, né, a gente vê, né, o país, né, a coletividade alemã envolvida
em várias ações de ajuda e de suporte a nações mais pobres e mais necessitadas. Então é assim, né? Os erros são cometidos, mas a gente vai aprendendo, não é? E eu fiquei muito tocado quando eu li, né, na entrada essa placa do museu, não é? Porque eles não querem jamais esquecer o erro que eles cometeram, para não cometer o erro novamente, não é? E agir de uma outra forma. Então, eu só queria contar essa história também, porque eu acho que assim, a gente vai aprendendo. E tá cheio de exemplos de que a gente vai. E eu sou um otimista, viu? Eu sou um otimista. Antônio, você levantou a mão? Aqui, estou lembrando aqui de um judeu que viveu lá em Auschwitz, é o Viktor Frankl. E ele formou uma linha da psicologia em função da experiência que ele teve nesse campo de concentração. Ele falou que ele sobreviveu. Ele sobreviveu, ficou 3 anos, se eu não me engano, lá no ele comentou o seguinte, que as pessoas ficavam assim, por que isso está acontecendo comigo? Ficava na esperança da guerra acabar e tudo. E ele aprendeu uma coisa muito importante. Viver um dia de cada vez. Aqui é que Deus me colocou aqui em Auschwitz. Então ele falou assim, quando ele recebia o pão, era tudo pouquinho, né? Mas ele guardava um pouco para dividir com o pessoal à noite. Eles reuniam e dividiam o pão, pãozinho de nada. Achavam um pouquinho de cigarro, aí eles dividiam para fumar, cada um pouquinho. Aí, cada dia, eles viviam esses pequenos prazeres. Aí, em todo o processo, né, e ele desenvolveu um livro, acho que chama O Sentido da Vida, depois eu posso ver o nome direitinho do livro, que é um livro base da logosofia, né? Que é uma linha de tratamento da psicologia muito interessante, muito rica, que a gente não curte o dia a dia da gente, os pequenos prazeres. E ele aprendeu durante a vida dele em Auschwitz a viver os pequenos. Você consegue imaginar em Auschwitz alguém buscar isso? Eles buscaram. Interessantíssimo, depois que os aliados chegaram, libertaram e tudo, ele protegeu alguns soldados alemães. Ele falava assim, eles me ajudaram a entender o verdadeiro sentido da vida, que é a cooperação. A lei de cooperação é a lei divina. Então, eles se cooperando sobreviveram ao Holocausto. E os que morriam eram aqueles que ficavam na esperança da guerra acabar, que ficavam revoltados. Né? Então, essa é uma lição muito importante. Foi interessante o Alexandre chamar a questão do campo de concentração. Aí eu estou fazendo a leitura do lado de um sobrevivente. Inclusive, em São Paulo, né, os judeus estão fazendo uma comemoração grande pela gratidão de terem sido recebidos pelo Brasil, e são sobreviventes do Holocausto. É muito interessante ouvir os relatos desses judeus e tudo, mas aqueles que aprenderam a viver o dia a dia, esse é o segredo. Quando a gente faz um ato igual você fez, essa alegria é imensa, isso dá sentido para a vida da gente. Né? Por isso que o Espiritismo tem como norte, fora da caridade não há salvação. Mas é a sua percepção no dia a dia. Quando a gente lava um prato em nome de Deus na casa da gente, em nome de Deus, né? Sem ficar falando, aquele folgado não me ajuda, né? Se você faz isso é de uma riqueza imensa. Somente as mulheres, né, que cuidam da casa e tudo, se a gente faz tudo isso em nome de Deus, olha a libertação da gente. É isso que eu estava lembrando, Viktor Frankl. Eu vou achar o livro direitinho, quem tiver interesse de ler e tudo. Eu não li o livro ainda não, tá? Eu vi a história, a referência, mas eu pretendo agora tirar um tempinho para ler esse livro, ver essa visão desse senhor. Faustinho, fica à vontade. Eu postei aí no domingo, não sei se foi domingo ou se foi ontem, uma palestra, chama Palestra Momentos Evangélicos, da Luziane Bahia. Está no grupo Evangelho por Emmanuel. Está certo esse grupo? É esse que nós estamos, Antônio? Que eu faço a confusão danada. Está em cima da pinta.
Eu postei, ouve essa palestra, Jussara, e para todos os outros, que ela é muito bonita. Ela é uma das trabalhadoras lá da Casa do Caminho, do Divaldo. E eu postei também, agora há pouco, um comentário do Jorge Elahá, pergunta que foi feita para ele, né? A pergunta foi, como lidar com tanta gente na rua pedindo dinheiro? Muito interessante a resposta dela. E também eu postei uma outra que eu vi hoje, chama Pétalas do Espiritismo. É um comentário de uma irmã, pergunta 929, Livro dos Espíritos. Tá? Então, eu postei também, tem depois a sequência 930, que ela faz os comentários dessas perguntas. Mas muito interessante, porque é importante que a gente ouça várias colocações para que a gente entenda melhor. Porque uma coisa é certa, os nossos corações deveriam viver na base da lei divina. Mas nós não fazemos isso. Nós não fazemos. Né? Então, essa perspectiva do Antônio daqui 100 anos, 200, nós vamos estar no comecinho da regeneração, mas naquele comecinho ainda aqui, né? Mas, e aí tem uma coisa que me veio, enquanto o Antônio e o Alexandre estavam falando, que é assim, olha, quantas pessoas passaram por esse homem e não ajudaram ele? Dezenas de pessoas, dezenas. Mas você foi colocado numa prova, filha. Porque você um dia sofreu na mão dele. Você passou fome. E com o teu gesto, você perdoa. Porque o teu gesto teve sentimento. O teu gesto teve compaixão. Esse espírito, quando retornar, ele vai ver o que ele fez e por que ele passou. A consciência dele vai colocar isso para ele. Porque faz parte da lei. A dor, o sofrimento, ela não é ruim. Ela é benéfica para o nosso espírito, porque ela permite que nós endireitemos as nossas vidas através de atos, de atitudes, de gestos, de palavras, de olhares, de virtudes. Poucos aproveitam isso. O Alexandre colocou as experiências dele, e essas aqueles mais lembram, mas quantas vezes ele pode ter falhado sem perceber? Mas o mais importante disso, ele está tentando corrigir, ele está se esforçando por corrigir, por ser melhor. Uma pessoa como o Antônio, que trabalhou em empresas grandes e que tem uma quantidade enorme de pessoas nas suas mãos, que são seus subordinados, se ele não tiver um pouco das leis dentro do seu coração, quando ele retornar, o compromisso dele vai ser muito maior. Então, a nós, espíritas, cabe fazer o que podemos fazer. Na verdade, você não fez nada de excepcional. Você só fez caridade. Só isso.
Você colocou o amor que você está aprendendo, que você vive. Você pegou um exemplo de Jesus e colocou. Só isso. Mas o sentimento que você colocou em cima disso. Porque esse gesto seu, ele se transforma numa vibração. Ele repercute pelo universo. E espíritos que estavam ali, em volta, andando por aquela rua, nos lugares que você passou, eles sentiram essa sua vibração. Eles sentiram. Porque isso, quando você falou para ele, eu volto daqui meia hora, você começou a liberar dentro de você ondas de amor, de caridade. Essa é a coisa bendita que a gente às vezes estuda as leis de Deus e não consegue enxergar. São nesses atos que a gente muda o ambiente do planeta por onde a gente passa. E os encarnados têm dificuldade de sentir, mas os espíritos sabem. E se naquele instante algum espírito que tivesse o seu coração maldoso, quisesse lhe fazer alguma coisa, lhe impedir, ele não conseguiria. Porque a onda que você emanava de fraternidade, de amor, de caridade, não iria deixar ele passar. E o mais importante, isso mexeu com ele, porque quando você agiu dessa forma, esses espíritos que tentaram se aproximar de você ou por algum motivo para tentar te tirar do caminho, você plantou uma sementinha dentro deles. Uma sementinha chamada amor, justiça e caridade. Gente, falei demais, desculpa. Imagina, Faustinho, sempre bom. Antônio, quer complementar com mais alguma coisa? Nós temos poucos minutinhos. Não, tá ótimo. Tá ótimo. Coraçãozinho aí para a turma. Foi bom que eu tô com um problema de conexão aqui, caí, perdi um pouquinho dos comentários do Faustinho. Mas eu acho que importante, não é? Todas essas conversas, né? Esses nossos depoimentos, não é? Porque a gente também aprende escutando os outros, não é? E a gente está aqui, né? E para aprender, né? A gente veio, né? Para essa encarnação, para ir caminhando, não é? Para o entendimento da lei do amor, né? Que é a grande lei, né? Não é, Faustinho? Você que gosta muito das leis, né? E a grande lei é a lei do amor, né? É aprender a amar, não é? Todas E elas, Alexandre, por exemplo, a lei da destruição, ela é necessária para começar de novo. é, Para começar de novo. Então, mas precisa se destruir tudo? Muitas vezes precisa, para que aquilo venha. Cada vez que a gente desencarna, seja do motivo que for, Deus não concede o retorno. Então, outro dia eu estava refletindo sobre isso, né? A gente vive a cada minuto a gente vive uma hora, vive um dia, vive um ano e vive uma encarnação. Porque a gente pode estar aqui conversando agora e amanhã de manhã vocês receberem uma notícia, ó, o gordinho desencarnou.
Aí vocês vão falar assim, mas quando a gente chegar lá, vai ter comida boa. Tá vendo? A gente não sabe, né? Mas as leis de Deus são... Não tem como fugir delas. Nenhuma. O importante é como a gente passa por isso. O que a gente faz para colocar elas dentro da gente. A gente, às vezes, é difícil por causa do nosso egoísmo, da nossa vaidade aí, que, né, ainda está lá em cima ainda. Mas oportunidade nós vamos ter, porque o Pai sempre concede. Faustinho, o tempo é relativo, não é? A gente, para nós, contamos os dias, não é? Contamos as horas, contamos os anos. Mas o que são dias, anos, horas, né, numa existência eterna? Não é? O importante é que a gente entenda e tenha fé e tenha esperança. Né? Voltando para o nosso tema, né, de que na nossa sociedade, né, no nosso planeta, da forma com que está organizado, né, que a gente tem caminhado, sim, né, caminhado no aprendizado. Óbvio que existe uma distância enorme para que a gente possa, como estão as respostas, né, do Livro dos Espíritos que a gente leu, é que a gente possa dizer que a gente efetivamente, né, conseguiu entender, né, a mensagem de Jesus, a mensagem de tantos outros, né, que viveram já dessa forma, né, numa sociedade como a nossa, tanto que se destacam, não é? Se destacam porque a grande maioria ainda não aprendeu, né? Porque se todos fossem, né, eu estava lendo um artigo hoje sobre a Madre Teresa de Calcutá. Se todos fossem iguais à Madre Teresa de Calcutá, a Madre Teresa de Calcutá não seria a Madre Teresa de Calcutá, não é verdade? Seria só mais um, não é? E a gente estaria na regeneração já, Então. antecipando 100, 200 anos do Antônio. Pois é, então a gente tem que ter fé, a gente tem que ter esperança, a gente tem que continuar caminhando, né, tendo as atitudes como o depoimento que a Jussara nos deu, porque isso é um aprendizado para nós, para aquele que recebe, para aqueles que estão ao redor, Faustinho, como você falou, né, os desencarnados, mas os encarnados que também vêm, né, os nossos aqui, né, os nossos companheiros de sociedade que veem esse tipo de atitude, né, alguns, né, ainda vão levar algum tempo para se tocar, né, para entender, mas outros vão ver e vão, né, e vão seguir o exemplo. A gente estava falando sobre isso em algum outro estudo, né? O exemplo é a melhor escola, né? A gente ensina pelo exemplo, porque a gente ficar falando também adianta pouco, viu? Pelo menos aqui em casa. Ó, quem puder, não deixa, inclusive você, Alexandre, de ouvir essa palestra da Luziane Bahia, que é Vou dar uma olhada. pastora. Luziane Pode Bahia. deixar. Ela deve ter crescido lá na Casa do Caminho. Tá. Você vai gostar muito. Ela tem um jeitinho bem gostoso de falar, aquele jeitinho mineiro, bem baiano, sabe assim, aquele... É os mineiros do norte. É o pessoal lá do norte. É um sotaque especial. É, isso. É isso. Tá bom. Obrigado, Faustinho. Bom, Gente, temos eu vou precisar dar uma saída um minutinho e já volto já. Então tá bom, nós temos só 3 minutinhos. Quem Hoje eu vai vou abrir fazer? uma latinha de doce de leite em sua homenagem, viu, Faustinho? O que é? Eu vou abrir uma latinha de doce de leite em sua homenagem. Não, você está falando muito fanhoso. Hoje eu consigo ouvir algumas coisas, só mal que você falou eu não consegui entender. Eu vou abrir uma lata de doce de leite em sua homenagem. Ave Maria! Deita e rola. Muito bem, gente. Temos 2 minutinhos. Quem gostaria de fazer a prece de encerramento do nosso estudo e de abertura do próximo, do estudo, do Edu? Alguém se voluntaria? Tá bem. Então faço eu. A Cláudia vai fazer.
Ah, muito bem. Obrigado, Cláudia. Então, vamos juntos elevar nosso pensamento a Deus, a nosso Senhor Jesus Cristo e a Maria Santíssima, agradecendo o encontro que tivemos agora e o próximo encontro que está por vir com o Eduardo. E em agradecimento, muita gratidão por a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe, Pai, as nossas dívidas, perdoe, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores e ofensores. E não nos deixes, ó Pai, cair em tentação, e livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja.